Nesse domingo, né, São Paulo entrou em estado de atenção para baixas temperaturas após a chegada de uma frente fria. Esfriou de verdade, pelo visto, esse clima mais gelado segue até o fim de semana. E isso afeta muitas pessoas que sofrem de alergias respiratórias. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, como evitar os sintomas que são terríveis, né? Coriza, nariz coçando, espirros, tosses. Doutor Jamal está conosco, ele que é otorrinolaringologista, trava-línguas da infância, Isso essa palavra, mesmo, hein, né? doutor Jamal? Como Seja vai? bem-vindo. Obrigado. Quais são Que as bom estar com vocês. principais alergias que surgem nessa época do ano? Nem chegamos no inverno ainda, né? Mas já esfriou. Nem chegamos no inverno, mas sabe que o outono também tem um problema grande, que é o ar seco e o frio. Então, no inverno, temos um frio intenso, mais intenso que no outono, mas o outono também é ruim, por causa do ressecamento das vias respiratórias. Então, as alergias mais comuns são as rinites. Quem nunca ouviu falar de alguém com rinite alérgica, né? Pelo amor de Deus, um monte de gente tem. Rinite alérgica, as sinusites, as faringites, laringites, asma. Então eu falo, sabe o que? É a tudite. É tudite. É tudo que é via respiratória pega, né? Para quem não sabe o que é rinite alérgica, o nome rinite alérgica, mas vai entender bem, sabe, Pamela? São aquelas pessoas que acordam espirrando. Mas não é que acorda espirrando 2, 3 espirros, não. É 10 espirros. Começa a coçar o nariz, esmaga o nariz. Sabe a pessoa que esmaga o nariz assim? Tem até feridas, né, no cantinho do nariz. Olha, você que está em casa, dá uma olhada para quem tem essas alergias, se não tem um risco assim, ó, uma linha de tanto levantar o nariz, chama linha nasal, de tanto irritar o nariz. Aquela coriza que não para, parece, pelo amor de Deus, água que não acaba, nariz entupido, olho vermelho. Então, nessa época do ano, em especial, existe um número muito maior, em média, os serviços de saúde, especialmente os serviços públicos, têm um aumento de 30% a 40% dos atendimentos nos prontos-socorros por crises alérgicas ou crises respiratórias. Número alto. Muito alto. E isso não é devido à temperatura, ou é? Ou tem relação com as práticas que nós temos nos dias mais frios? Pergunta linda, maravilhosa. Tem tudo a ver com a temperatura e também com os hábitos. E eu vou explicar por quê. Nosso corpo funciona mais ou menos a 36 graus. Nós temos uma temperatura própria. E no nosso sistema respiratório, olha que bonito é o corpo humano. A gente respira esse ar que está aqui, né? De repente, nesse ar entram bichinhos, vírus, bactérias, fungos, substâncias inalantes irritantes, poeira, ácaros. E aí, o ser humano tem na sua superfície respiratória cílios, que são pequenininhos, como se fosse o cílio do olho, mas é microscópico, que vão jogando para fora essas substâncias irritantes. Tenta expulsar, então, do organismo. Tem que expulsar, tem que jogar fora. Mas no frio diminui a velocidade. E os cílios ficam preguiçosos iguais a gente. Eles ficam preguiçosos iguais a gente, exatamente. Aí tem uma tendência a essas substâncias, vírus, bactérias, fungos, a ficarem mais tempo na via respiratória e entrarem no ser humano. Especialmente quando... Aí é a sua segunda parte da pergunta, quando os hábitos estão errados, quando as pessoas começam a tomar atitudes contra o próprio corpo humano. Você quer saber uma atitude que as moças fazem? Moças, agora eu quero ver, dormir de cabelo molhado. Ah, não, mas eu durmo de cabelo molhado, não tem problema. Claro que tem problema. Vai tomar friagem. As pessoas, especialmente os jovens, a mamãe fala assim, leva a blusinha, filho, que hoje vai esfriar. Não vou levar, não vou levar. Aí, sabe quando arrepia tudo de tanto frio? O sistema respiratório sofre. Tomar gelado. Nessa época, quando esfria, não é para tomar gelado, pessoal. O corpo já está
se aquecendo contra a temperatura externa, você vai pôr mais gelo dentro de você. Então, esses hábitos precisam ser hábitos saudáveis e não contra o próprio corpo. Muitas pessoas falam, mas friagem não é vírus. Friagem não deixa ninguém doente, mas muda o sistema imunológico. Na verdade, e diminui também o movimento desses cílios? Exatamente, diminui o movimento dos cílios, fragiliza, vulnerabiliza o ser humano às infecções. Exatamente isso. Quando esfria, nós também tiramos do armário, né, casacos que estão lá guardados e muitas vezes até com um cheiro não tão agradável. Isso também ativa as ites? Exatamente. O ser humano, no seu olfato, tem a característica de identificar muitos cheiros. Então, cheiro de café, cheiro de canela, cheiro de cravo. Mas a roupa guardada, você quer ver, ó, nós trouxemos aqui uma luva guardada aqui. Sente o cheiro disso aqui, ó. Será de que longe, eu não vou hein? espirrar, então? Então, doutor, se espirrar, olha lá, de longe, ó. É cheiro, parece de mofo, né? Mofo, não é? Parece. De longe. É mofo isso? Porque isso aqui ficou guardado tanto tempo, ó, que isso aqui predispôs ao crescimento dos ácaros. Ácaros são fungos, são bichinhos microscópicos, a gente não vê, mas eles estão aqui. E esse cheiro que você falou, cheiro de mofo, cheiro de roupa guardada, cheiro de armário fechado, cheiro de casa de praia, isso é cheiro de fungo. E isso vai entrar na mucosa respiratória, arranhando, mordendo, irritando, gerando, então, as crises e também favorecendo com que o indivíduo que não tem rinite, porque não é só quem tem rinite que pode ser vítima disso. Uma pessoa que não tem alergia fica mais frágil à entrada dos vírus e também das infecções respiratórias como um todo. Então, toda roupa de inverno, ela tem que ser lavada ou tem alguma forma para que eu já pense para o ano que vem de guardar corretamente a minha roupa para que não tenha que fazer, né, essa lavagem geral? Exatamente, nós vamos ver até daqui a pouquinho uma pauta incrível, fiquem aí, uma pauta sensacional sobre a organização de casa, tudo, e a gente guarda, claro que a gente guarda nas caixas, nos armários, tudo. Então, se for uma forma de organização em sacos plásticos, nas quais a ventilação fica restrita, não só lavar, tem que expor ao ambiente externo, preferencialmente ao sol. O sol mata o ácaro. O sol mata o ácaro, o sol não deixa o ácaro irritar. Agora, existem outras formas de guardar, nós vamos ver daqui a pouquinho também. Mas aqui, por exemplo, olha, nós trouxemos uma caixa. Ela é abertinha, né? Passa ar por aqui. E ela tem uns furinhos, não sei se dá pra ver aqui. Ela tem uns furinhos. Tá vendo? Então, se você for ver aqui, não tem cheiro de roupa guardada. Ah, não tem mesmo. Não tem por quê? Porque não ficou restrito, não ficou fechado aqui. É uma boa forma, então, de conservar a roupa no armário. Sim. Ou se você, por exemplo, usar em saco plástico, aí você tem que usar aquelas máquinas de vácuo para tirar o ar. Tirando o ar não tem problema, você tira a umidade junto, aí os fungos não vão se desenvolver. Agora, tirou do saco plástico, ou da caixa, ou da gaveta, tem que lavar, tem que expor ao sol preferencialmente. É isso que vai evitar as crises respiratórias. E nessa época do ano nós também começamos a usar aquecedores ou ar-condicionados, né, na temperatura mais quente. Eles também atrapalham e facilitam a entrada de ácaros? Olha, eles ajudam muito, não só no aquecimento do corpo humano, no conforto, mas tem um perigo que precisa ser alertado, o choque térmico. Então a pessoa está lá no quarto, com aquele aquecedor delicioso, gostoso, aí abre a porta
e sai de casa e toma aquela friagem. Então, qual que é a forma mais adequada que eu fazia com os meus filhinhos? Eu colocar você com o bebê, né? Sim. Então, o que você faz? Deixa o aquecedor ligado a noite inteira, mais ou menos 1-2 horas antes da hora de acordar, de sair. Você tem que desligar para gradualmente a temperatura ir voltando e não ter o choque térmico. Então, pode sim, desde que com o cuidado de não tomar choque térmico. Uma alergia respiratória, ela pode evoluir e se tornar uma asma? A asma e a rinite são praticamente a mesma coisa em lugares diferentes. É a mesma coisa, é uma alergia respiratória. Se a rinite é no nariz, a asma é no pulmão. Mas existe uma correlação muito grande entre asma e rinite. Então, 80% das pessoas que têm asma têm rinite também. Se você ou alguém que você conhece tem aquelas crises do peito chiando, sabe? Ui, 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 parece que tem um gatinho que a pessoa engoliu. Sim. Né? Você fala assim, ui, ui, ui. Aquela falta de ar, dedo fica escuro, arroxeado. Isso pode ser asma. Então, isso também está sensível a roupas guardadas. Então, na minha casa, eu saio abrindo os armários, porque eu não quero o cheiro de roupa fechada. E tem que abrir a janela também, né? Tem que circular o ar. Mesmo no inverno, você falou bem. Mesmo no inverno, tem que deixar a janela um pouquinho aberta para circular o ar. E vamos de medidas que podem nos auxiliar nesse momento? Eu estou vendo um inalador. Inalador. Inalador é bem-vindo mesmo quando eu estou bem? Muito bem-vindo, sempre bem-vindo. As vias respiratórias trabalham em ambiente úmido. Então, quando você está numa época mais seca, como a gente vai entrar agora, porque agora ainda a umidade está razoável, mas daqui a pouco vai ser 20%, às vezes até menos, 10%, 15%. Então, inalação é muito bom, muito bem-vindo para qualquer tipo de acometimento respiratório. Significa, começou a espirrar, corizazinha, um pouquinho de nariz entupido, já faz inalação. E com soro fisiológico que você vai ensinar, né? Soro fisiológico. Dá para fazer soro fisiológico em casa. Fácil e barato. Quer trocar de lado comigo? Vamos lá, que aí vamos você ver mostra como é que fórmula é essa. Bom, em primeiro lugar, soro fisiológico, pessoal, é uma unanimidade mundial para cuidados de vias respiratórias, ok? Mas o soro você pode comprar, se você quiser, ok? Não tem problema. Ou você pode preparar em casa, porque soro fisiológico só tem 2 componentes: água e sal, cloreto de sódio. Só esses 2 componentes. Existem soluções salinas, que é outra coisa que tem outros componentes. Mas soro fisiológico, que é o que eu indico para vocês, só tem 2 componentes, água e sal. E aí, o que a gente faz? 1 colher de sopa, pega aqui uma faquinha, pega o sal, coloca o sal aqui, ó, tá vendo? Tem um monte de sal. É o sal de cozinha mesmo, sal normal. Sal de cozinha normal. E aí você passa o dorso da faca, ó, é 1 colher de sopa rasa de sal em 1 litro de água. Colocou, você vai mexer aqui até o sal sumir, que é rapidinho. Isso é soro fisiológico. Isso pode usar para inalação, isso pode usar para pingar no nariz, para borrifar no nariz, para lavar o nariz com os frascos de lavagem. E é muito mais barato, né? Porque quando a gente faz uma lavagem nasal, a quantidade é grande. Claro! Inclusive, agora a indústria farmacêutica vende sachês. O que tem dentro do sachê? Sal. Então, se você usar a água e sal é a mesma coisa, e você pode usar os frascos de lavagem. Criança pequena, você pode usar uma seringuinha e jogar o soro fisiológico. Nessa época mais fria, tem uma dica de ouro. Dica de ouro. Tchan, tchan. Dica de ouro, pessoal. Amorna o soro antes de pingar. Porque já tá gelado, o frio já é maior. E aí a gente pinga o soro muito gelado, pode até irritar um pouco mais. Amorne um pouco o soro no micro-ondas, no fogão, para estar um pouquinho morninho. Aí você pode lavar. Quem não tem nada disso, não tem frasco de lavagem, não tem seringa, não tem nada, pode ir na pia do banheiro, junta na mão,
abaixa a cabeça, põe o nariz e aspira o soro pelo diariamente. nariz. Diariamente, como medida preventiva. E caso comece qualquer tipo de crise, pode e deve fazer a lavagem 2, 3 ou 4 vezes por dia. Não tem contraindicação, não então, tem essa contraindicação. lavagem. Maravilhoso. Doutor Jamal sempre com a gente, com dicas preciosas. E você encontra muito mais no @doutorjamal. @doutorjamal. Até a próxima. Até, prazer obrigado. recebê-lo.